Como eu via a Procuradoria? Eu era um garoto de 30 anos, mais ou menos. Via primeiro com veneração por aqueles ícones, aquelas pessoas, aqueles juristas, pessoas que eu tinha visto no jornal, etc. Era um negócio e todo mundo me cumprimentava na rua, me abraçava. É como se eu fosse um jogador que tivesse ganho a Copa do Mundo. Eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado. Uma impressão foi assim, foi lisonjeira, por ter sido chamado para estar aqui. Nós brincávamos, o Dirceu e eu, que íamos ver os nossos nomes em umas placas nas portas. Então foi um deslumbramento, se você me permite usar essa palavra. Achei, para mim, na minha vida, foi um deslumbramento. Quando a gente chega, é a alegria de ser procurador do Estado, né? Menino ainda, beleza, né? Ela era comparada ao escritório da Light na ocasião, que tinha nomes também ilustres. Hoje o escritório da Light foi terceirizado. Então eu deixo a imaginação de vocês saber quem restou realmente como grande escritório de advocacia do Rio de Janeiro. Era o melhor escritório de advocacia da cidade do Rio de Janeiro. Falava-se isso. Não tinha nenhuma semelhança com isso aqui. Era naquele edifício Estácio de Sá, que a gente achava que ia pegar fogo, porque não tinha ainda escada de incêndio. Tinha 4 elevadores, dos quais 2 estavam sempre quebrados, e a Procuradoria ocupava 2 andares ali. Nós já fomos Procuradoria do Distrito Federal, da Prefeitura do Distrito Federal. Depois nós fomos Procuradoria do Estado da Guanabara. Depois fomos, como somos hoje, Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. A Procuradoria do Estado se tornou paradigma para todos os outros estados que foram criar a Procuradoria. Aliás, a primeira Procuradoria em que os procuradores foram selecionados via concurso público. Então houve o primeiro concurso, era o governo de Carlos Lacerda. E houve o segundo concurso, em 1966, desse eu participei, que era um desafio de fazer o concurso da Procuradoria. Eu aceitei o desafio e aqui estamos. Nós estudamos todos os dias, eu parei o escritório, eu e o Hélio, de 1 da tarde, 1h30, até 5 horas da manhã, todos os dias. Eu estava no final, eu já não sabia quando eu estava acordado ou quando eu estava, porque eu dormia, sonhava também. Não podia parar de estudar, tinha que continuar estudando para a prova seguinte, porque senão, se você passasse, como é que ia fazer? E aí fui estudar coisa que nunca tinha visto, não tinha estudado na faculdade, direito administrativo, por exemplo, não sabia nada. A faculdade nunca deu aula de direito administrativo, né? O direito do trabalho ainda integrava a prova de direito administrativo. Tinha uns pontinhos e tal, mas a gente estudava direito administrativo, passava no administrativo e ia a reboque e lá ia. Mas a partir do 6º concurso, a matéria de direito do trabalho passou a ser destacada como matéria de exame. Eu lutei muito para que o direito do trabalho fosse incluído nos concursos. Então eu fui aprender aquilo do beabá, e sem livros para estudar, porque naquela época não havia literatura de coisa nenhuma. O material que havia era uma coleção de artigos do Caio Tasso, publicado na revista de Direito Administrativo. Então você tinha que ficar ali procurando na revista, e aí ele dava os fundamentos, enfim, abriu o campo, mas foi isso, não tinha mais nada, não tinha um compêndio, não tinha nada. Teve uma prova dessa eu me queixo. Quero me queixar, isso é importante falar.
uma prova de direito administrativo. Uma das perguntas, para ter uma ideia, qual é a lei que proíbe o tráfico de automóveis na ilha de Paquetá? Oh, meu Deus. E eu vou dizer a você uma coisa, eu estava certo que eu estava sendo reprovado. E da escola eu ouvia o barulho do Maracanã, naquele dia havia um Fla-Flu. Eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ser reprovado e não vou ver o Fla-Flu. Só havia um problema para eu ver o Fla-Flu, que eu estava com uma quantidade tal de livros, eu tinha uma mala de livros, e não podia levar a mala sozinho. Eu tinha ido de carona com uma moça que também se tornou procuradora, a Sônia Maria Parejo. Então eu tive que esperar a Sônia acabar. E eu disse, já que eu vou ficar aqui, eu vou fazendo a prova. E acabei passando, tive 7. Um verdadeiro milagre. Eu resolvi enfeitar lá uma questão e tinha lembrado que em algum lugar tinha sido citado um autor italiano que eu nunca vi nada do que ele escreveu, chamava-se Zanzucchi. Então, eu citei lá numa resposta. Eu estava em casa, alguns dias, muitos dias depois da prova, toca o telefone e eu atendi e dizia assim, aquela voz que eu nunca mais esqueci, Pedro Paulo, é José Carlos Barbosa Moreira. Mas eu queria perguntar a você qual foi a obra do Zanzucchi, qual foi o livro em que você encontrou a menção que você faz na prova. Senhora, eu chutei. Achei que ficava bonito. Ele disse, bom. Então você chutou? Eu digo, eu chutei, o que eu vou dizer? Muito bem, muito prazer, mas desligou. Eu tirei 9 na prova. Acho que eu não tirei 10 por causa disso. Eu fui o último colocado do concurso. Foram nomeados os primeiros, e faltaram 3 a serem nomeados. Eu sou muito teimoso, gosto muito de ir atrás. Eu comecei a correr os procuradores antigos, com idade para se aposentar, e aposentei 3. Dizia, olha, sou fulano, passei no concurso, para ser nomeado dependo. Já eram pessoas idosas, e a aposentadoria para eles não faria grande diferença. Não existia a Procuradoria do Estado, no antigo Estado do Rio. Existiam os advogados do Estado do Rio de Janeiro. Foi aí que foi criada a Procuradoria. E o primeiro procurador foi Ricardo Lobo Torres. Deve conhecer ele, não, autor de livros. Ricardo Lobo Torres foi o primeiro procurador-geral do antigo Estado do Rio. Com a fusão, fundiu Guanabara com o Estado do Rio, então fez-se uma procuradoria só. Houve um debate mais político do que mesmo de interesse público na ocasião. Uma corrente era contra a fusão e outra favorável. Para nós, do antigo Estado do Rio, a fusão foi um prêmio. Pelo que nós encontramos aqui no antigo Estado da Guanabara. Porque eram espalhados os assistentes jurídicos nas secretarias. E a Procuradoria reuniu uma entidade e um comando, com o seu procurador-geral, com as procuradorias especializadas. Estreitou também as relações de cada membro que passou a integrar, né? Que depois todos os advogados e consultores passaram a ser procuradores do Estado do Rio Antigo. Mas o que me chamou muito a atenção é que os antigos procuradores, todos eles nos receberam com amizade, nos receberam de braços abertos.
Isso me chamou, realmente me marcou, porque nós pensávamos que ia ser até discriminados. Não, nada disso. Muito bem recebido. É um ambiente muito bom, a gente gostava de vir para aqui. E, por sorte, eu fiquei lotado numa sala da Procuradoria Judicial, que era no meio das salas, no corredor comprido aqui na Iraio Braga, 118, no 7º andar. E ali só tinha aqueles antigos. Então, eu fiz amizade rapidamente com eles. Fiquei muito amigo do Dr. Lino, por exemplo, que foi um grande procurador-geral. Havia uma irmandade, ainda há, não é? Essa é a coisa gostosa da Procuradoria, essa irmandade, né? Fui muito bem recebido pelo Roberto Paraíso Rocha. Tem uma lembrança dele, assim, de uma pessoa acolhedora, de uma pessoa de fino trato. O primeiro contato que eu tive, me levaram para uma espécie de antessala da Procuradoria, do Procurador-Geral, mas a acolhida foi extraordinária, muito boa, estabeleceu-se logo um clima de fraternidade. E foi o que eu experimentei durante todo o tempo que estive aqui. Então o convívio sempre foi muito bom, né? Foi muito bom, e inclusive permanentemente, até hoje, as coisas. Mas como era uma estrutura menor, você tinha mais ligação pessoal, né? Então era, vamos dizer assim, uma ligação eram amizades profundas, como até hoje temos, eu ainda, e os demais que ainda são remanescentes dos concursos iniciais. Sebra Fagundes, Diogo Figueiredo, que é meu colega de concurso, enfim. A Procuradoria sempre foi uma casa muito assim, gentil com as pessoas. Isso deu à Procuradoria uma força muito grande, porque quando alguém, já disseram assim, mexia com o procurador, mexia com todos. Isso é uma coisa, era uma marca da casa, né? Mas nós tínhamos o grupo etílico da Procuradoria. O grupo etílico da Procuradoria, que éramos Raimundo Fauro, Zé Júlio, Sebastião também era do grupo etílico. Eu não queria entrar nesse aspecto mais, menos confessável. O Ricardo Lira, o Raimundo Fauro, o Zé Eduardo Santos Neves, o Dr. Lino Saperedo, procurador-geral. O meu irmão Hélio Saboia era um dos mais entusiastas do grupo, né? E todos, o Eduardo Seabra também era um grupo etílico, era muito animado. Toda sexta-feira, em frente à antiga Procuradoria, tinha um bar chamado Xodó. O Xodó, acho que tem até hoje. E toda sexta-feira o Seabra convidava todos os procuradores para tomar chopp. Então, 6 horas da tarde, tinha aquela mesa de 40 procuradores. Então, uma mesa imensa e a gente tomava chopp. Foi isso que uniu a Procuradoria. E o grupo etílico, como todo etílico, é um homem muito liberal, né? Então nós dávamos gorjetas enormes aos garçons. E um dia nós mudamos do teatro do Parque Recreio para um outro restaurante que eu não me lembro, bar, ou não me lembro qual era. E o garçom disse: doutor, não troca de lugar não, porque eu estou construindo a minha casa com as gorjetas que vocês dão. Não faça isso. Ficamos tão amigos das casas, que o negócio estava ficando caro, combinamos a gente levar nosso uísque. Do dia tal, quem leva o uísque é fulano. A Procuradoria, ela não só tinha um grande prestígio na área jurídica, como ela tinha um grande prestígio intelectual. Era porque os procuradores, os que não eram mestres, eram advogados de boa categoria. Eu não vou citar que eu tenho medo de esquecer, porque é tanto tempo, mas são pessoas, alguns inesquecíveis. Mas um tem que ser citado. É o Gustavo Filadelfo de Azevedo, filho do célebre Filadelfo de Azevedo,
É ele que criou o perfil, esse perfil de escritório de advocacia, esse perfil de embate contencioso. Ele acompanhava todos os candidatos a procurador, amigo de todos os candidatos a procurador. Uma das coisas que a gente tinha que fazer para se inscrever no concurso era juntar algumas petições, alguns trabalhos. Ele leu todos e sabia a vida de todos. Eu fiquei amigo de tanta gente, amigo mesmo, de frequentar mesmo. Tá? Mas tem um, que eu disse, porque foi meu amigo desde o concurso, morava perto de mim, e ficou toda a vida meu amigão, foi meu sócio e companheiro de escritório até morrer, que é o Raimundo Fauro. Raimundo era um homem extraordinário. Basta dizer que o Raimundo foi o autor dos Donos do Poder, que é hoje uma obra clássica, né? O Fauro foi meu colega de concurso, de primeiro concurso também. E quando nós fizemos concurso, eu já tinha lido o grande livro dele, entendeu? Eu já conhecia o Fauro intelectual. Era muito engraçado, muito engraçado. Não tinha nada que ter morrido. Amigo aqui, muito meu amigo, que foi o Roberto Richelete Freire de Carvalho. Isso foi uma figuraça. E era uma figura que todo mundo adorava, uma figura interessantíssima, né? E ele tinha uma coisa muito engraçada, ele era careca. Ele usava um pente no bolso, de vez em quando aquele pente passava na cabeça. Ô, Richelete, que maluquice é ser careca? Não, mas tem 3 fios aqui que tem que ficar no lugar. Tenho grandes companheiros, Célio Alberto Scholl, que já falecido, o Augusto Thompson, também já falecido, o Letácio, meu companheiro vivo, felizmente vivo. Gostei muito do trabalho com o Baldez e no núcleo de regularização de loteamentos. Foi uma experiência única. E até hoje estamos juntos nesse trabalho. Fizemos um grande trabalho junto aos movimentos populares. O principal nome para mim da Procuradoria é do Zé Carlos Barbosa Moreira, que eu considero o maior jurista, não só processualista, mas o maior jurista do Brasil naquela época. E um grande brasileiro, como costuma dizer o João Guilherme Sauer. Luiz Roberto Barroso foi meu calouro e se tornou muito meu amigo. Quando eu encontrei com ele no enterro do Zé Carlos, ele disse, olha, você lembra nossas conversas e tal, como eu divergia, hein? Eu digo, eu não mudei muito não, você é que evoluiu. A Lúcia Leia, que foi procuradora-geral do Estado até recentemente, né? A Sônia Paredes tem por ela um carinho muito grande. Eu, Pedro Paulo e Hélios estudávamos juntos na faculdade, ou na casa de Pedro Paulo, ou na minha casa. Como título de curiosidade, o Hélios sempre passou em segunda época. Ele não tinha presença para fazer em primeira época. Então ele fazia a prova para ter nota para poder fazer a segunda época e passava em segunda época, mas estudava conosco. Eu digo que eles fizeram o concurso porque ficaram com inveja de mim. Porque eles passaram no segundo concurso e não fizeram o primeiro. Quando do AI-5, o Hélio Saboia foi preso. Foi a maior manifestação de solidariedade, coleguismo e amizade que eu vi em toda a minha vida. De repente, o gabinete do procurador tinha, sei lá, nós éramos 100 e poucos, mas devia ter uns 60 sujeitos. E o Lino foi entregar o Hélio na Marinha. Foi entregar o Hélio e voltou 3 horas depois. O Lino
não era criança mais, era um homem de mais de 70 anos, um menino de mais de 70 anos. Quando ele voltou, ele tinha 10 anos mais velho, arrasado, ele era um homem muito bom, e ficamos todos arrasados. O Hélio foi preso, ficou 3 semanas, depois saiu, aí prenderam de novo, porque quando ele saiu, se fez uma comemoração muito grande na casa dele, aí 2 dias depois ele foi preso de novo. E a explicação foi que durante essa festa tinham sido feitos comentários extremamente subversivos e depreciativos e tal. Depois o Hélio ficou muito feliz com a solidariedade. A coisa mais valiosa que tem, sinceramente. Essas amizades foram realmente muito sólidas, não foram aquelas de conhecido para conhecido. Eu até já escrevi isso uma vez, numa época que eu fiz 70 anos e fiz um almoço com o meu pessoal mais chegado da Procuradoria. A revista, ela mantém a identidade da Procuradoria. Tinha uma circulação, como ainda tem hoje, em todo o país. Era muito procurada porque continha pareceres dos procuradores e também estudos de juristas como Eli Lopes Meireles, que eram convidados a preparar estudos para a revista. Existem vários episódios interessantes da Procuradoria, uns que são da intimidade e devem permanecer na intimidade da Procuradoria. O sujeito tinha uma meia dúzia de cães Doberman no terreno amarrados numa fieira só. E foi a única desapropriação que eu fiz. É quase uma especialização minha. Eu fiz muitas desapropriações. Foi a única que eu fiz armada. Não por causa do sujeito que não permitia a entrada, mas porque ele tinha 5 ou 6 cães Doberman presos numa fieira só. E eu entrei com a arma na mão. Eu e o oficial de justiça, que era um oficial de justiça raro, João Mendes, até faço questão de dizer o nome dele. Ele disse: João, você está armado? Eu estou. Eu também estou, porque eu já tinha notícia da postura do dono do terreno. E tem cães aí, ele pode soltar a ponta da fieira e 5 cães ou 6, Doberman e nós. Eu disse: então vamos entrar armados. Aí entrei, porque a polícia custou a chegar. Aí entrei armado, entrei de revólver na mão, o moço levou um susto e disse: não se preocupe não, isso é minha preocupação, os seus cães e não você. Se você soltar essa fieira, não tenho dúvida que eu vou atirar no seu cachorrinho. E fizemos a desavença. Logo depois chegou a polícia e tudo se fez tranquilamente. Me deu muita alegria, não o fato de entrar armado, mas ter sido convocado para fazer uma desapropriação pelo DR, né? A briga eterna das cadeiras cativas. Você tinha que pagar a taxa de manutenção pelo uso, não tinha que pagar, isso vivia no Supremo, isso deu muito trabalho. Foi outra brigalhada quando na visita do Frank Sinatra, ele foi fazer um show no meio do Maracanã, eu tive que conseguir até, não, eles compraram para assistir futebol, para assistir Frank Sinatra, não. O Estado da Guanabara, na época, acumulava a cobrança dos tributos estaduais e municipais, né? E nós recebíamos pilhas de iniciais de execuções fiscais, especialmente IPTU. E um colega nosso, inadvertidamente, assinou a petição inicial de execução fiscal contra ele mesmo. Durante meses ele ficou sendo alvo de brincadeira, né? Até hoje ele não explicou, ou nunca explicou. Olha, as idas para Brasília, antes da Procuradoria ter escritório lá, eram muito interessantes, porque o Brasília estava se iniciando, né?
aí na primeira década de Brasília, os ministros tinham muito interesse em fazer contato com as pessoas do Rio de Janeiro que iam para lá. Eu ia para Brasília de véspera para julgamentos, levando memoriais. Então, entregava memorial na casa de todos os ministros e era sempre muito recebido. Eu me lembro de um episódio curioso, que foi uma ida minha à casa, à residência do ministro Moacir Amaral Santos, que era um grande processualista. Cheguei lá, fui recebido pela senhora dele, que me disse que, infelizmente, o ministro não podia me receber, porque estava muito resfriado, acamado, não sei o quê. Como eu disse que era procurador do Estado, o Moacir Amaral Santos saiu da cama e veio dizendo que, procurador do Estado, ele fazia questão de receber e agradecer a entrega do memorial. Eu fui procurador-geral do Estado em 1987 a 1991. Nesse período, que a Procuradoria ocupou uma posição que na época ainda não era moda. Ela, quase que de forma autônoma, ela tomou iniciativas de proteção ao meio ambiente. Foi o Zé, hoje desembargador federal, né? O Zé de Santos Neves, e ele resolveu dar esse foco à Procuradoria, defender o meio ambiente. E aconteceram coisas incríveis, né? Um fato que saiu até em revista, deve estar numa revista, o incidente do Mineral Star. Que era um navio que sofreu uma tempestade e aportou a Angra dos Reis, tendo mais de 50 mil toneladas de carvão e outro tanto de petróleo. E estava imaginado de sobrar e contaminar toda aquela região e todas aquelas praias. E a atuação da Procuradoria, modéstia à parte, que era procurador-geral, mas graças aos procuradores que se empenharam nessa operação, ela foi coroada de pleno êxito. Essa época, a Procuradoria tinha à disposição, vocês vão cair para trás, um helicóptero. Esse helicóptero rodava as regiões, principalmente nas questões de meio ambiente. A minha vida é ligada à Procuradoria. Eu realizei a minha vida profissional, eu realizei na Procuradoria. O procurador do primeiro concurso. Fui assistente do Machado Guimarães. Isso, para mim, é inesquecível. Não tenho o que reclamar, não tenho o que reclamar. Quer dizer, são esse conjunto de coisas que você tem que reconhecer. O meu sentimento é esse. Eu vou dizer com duas palavrinhas só. Orgulho e gratidão. Orgulho, né? Orgulho, naturalmente. Orgulho por ter pertencido a essa casa. Por todos esses motivos, né? Por todos esses motivos. Eu perguntava assim. E eu usava e abusava desse direito. Era novo. Então, volta e meia eu entrava na sala do procurador, interrompia e notei. Todos eles, nenhum deles, estivesse fazendo o que estivesse fazendo, cumprindo a tarefa que tivesse que cumprir, no momento mais acentuado do seu trabalho, ele parava instantaneamente e me respondia. Me dava opinião, me orientava, me dizia como fazer. Isso é uma coisa... Deu para mim a oportunidade de trabalhar no maior escritório da advocacia pública no Brasil. E eu acho que eu transmiti isso para os meus filhos, que eu tenho 2 filhos que são procuradores do Estado, o José Roberto e a Maria Luísa. A Procuradoria é minha segunda família. Acho que esse é o sentimento que mais me marca.
Minha mulher tem um certo ciúme disso. Né? É normal. Teve uma época que eu tive até a chave da Procuradoria, que eu queria ficar lá até 8, 10 horas da noite, para deixar tudo prontinho, que eu não gostava de trabalhar cedo. É realmente minha casa. O meu tempo era minha casa. Você falou bem, a minha casa. Porque eu me sinto procurador até o dia de hoje. Um amor profundo. Um amor profundo pela Procuradoria do Estado. Eu passo lá no antigo prédio, naquele vetusto prédio da Rua Dom Manuel, que era a alfândega colonial, prédio elegantíssimo arquitetonicamente, e aquilo me toca o carinho, dá vontade de chorar, me toca o coração. A Procuradoria, para mim, só perdeu para o meu casamento. A mensagem para os procuradores que ingressam nos dias de hoje há de ser a certeza de que sua dedicação às atribuições que lhes são conferidas é retribuída pela satisfação do dever cumprido e pela manutenção do bom ambiente que sempre marcou a vida na Procuradoria-Geral do Estado. Que continuem trabalhando como advogados. Os que chegarem não podem perder aquela garra do advogado. Na verdade, eu manifesto não só que os procuradores novos são bem-vindos, mas também nós temos confiança que eles prolongarão a maneira de ser da Procuradoria, a história da Procuradoria e a dedicação permanente ao interesse público. E não acreditar em bola perdida. Trabalhar em todos os casos com o mesmo ânimo, porque no final de um trabalho, de um esforço valoroso, a gente acaba conseguindo um resultado bom para a coletividade. Na dúvida, pare e pense. Pare. Vai fazer, faz, não, para. Cada um tem que dar o melhor de si. Procurar sempre dar o melhor de si, com competência, presteza e honestidade. Querer ganhar as questões que envolvem o Estado, como eu gostaria de ganhar as questões de um cliente particular. Então, amar a Procuradoria, porque tem toda a razão de amar. Né? Empenho total. Cada processo é o processo da sua vida. Eu já passei por uma gama de jovens procuradores e vejo que cada vez mais o empenho é pelo nome, pela história e pela atuação da nossa Procuradoria. Vocês me chamaram para dar uma aula aqui. Quando terminou a aula, eu disse para o pessoal são os residentes, né? Eu disse, olha gente, nessa aula de 2 horas, vocês, como é praxe, a gente sempre cita autores, né, que apoiam as afirmações que a gente faz. Eu vou dizer a vocês os autores que eu citei nessa aula. E vocês vão me dizer o que eles têm em comum. José Carlos Barbosa Moreira, Luiz Roberto Barroso, Diogo de Figueiredo, Ricardo Pereira Lira, Marcos Juruena, José Edivaldo Borba, Anderson Schreiber, Alexandre Aragão e Arnoldo Valde. O que eles têm em comum é que todos ou são ou foram procuradores do Estado do Rio de Janeiro. Então, vocês devem estar querendo ser procuradores, o que é muito bom. Agora, vai ser uma responsabilidade enorme a vocês, porque vocês vão ser colegas dessas pessoas. Vejam o padrão que vocês vão ter que ter. É muita responsabilidade. Olha, trabalhar aqui foi muito bom. Muito bom. Me deu satisfação. Me realizou. Me realizou mesmo.
Eu tenho uma coisa, vou contar a vocês uma coisa que aconteceu comigo e que eu sempre fico meio abafado quando conto isso. A mãe tinha 48 anos quando morreu. Estava com câncer no fígado. Eu já tinha sido passado e não tinha sido nomeado. Um dia eu resolvi mentir para ela. Disse a ela que tinha sido nomeado. Ela disse assim: meu filho, procurador do Estado. Foram as últimas palavras dela.